A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Pode ser mais forte. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, por favor. Então, uma palavra da parte de Deus para nós. O Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias. Tem a ver com esse louvor. Na verdade, tem a ver com a passagem desse louvor. E o Senhor falou muito comigo essa semana. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler o texto. E em muitas Bíblias tem o título de A Pesca Maravilhosa. Mas eu entendo, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, que esse texto, que esse acontecimento tem muito mais a ver do que apenas ou simplesmente com a pesca, com esta pesca que de fato foi maravilhosa. Abra sua Bíblia aí, por favor, seu celular, seu tablet, desliga aí o seu Wi-Fi para você não receber mensagem de ninguém, que agora Jesus tem uma mensagem para você, amém? Nenhuma Bíblia precisa ser online, então não há desculpa para você estar online agora, sabe? Jesus quer falar com você, tira esse tempo para Jesus, sabe? Porque senão chega uma mensagem aí, e aí você na curiosidade vai querer abrir, e aí vai perder aí, e vai perder a bênção de Deus. Lucas capítulo 5, do versículo 1, do 1 ao 11, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Talvez você já conheça essa passagem. O Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. Eu gosto sempre de ouvir se alguém já falou sobre aquilo que Deus está falando comigo. Dificilmente você não vai encontrar algo na Bíblia. E tem muitas pessoas pregando sobre esta passagem. Mas eu queria falar com vocês particularmente algumas coisas que Deus falou ao meu coração e que eu tenho convicção que Deus quer falar ao seu também. Fala para a pessoa do seu lado: Deus quer falar ao seu coração. Nós podemos tirar muitas lições desse texto. E é isso que eu quero hoje, que o Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender esta palavra, para que nós possamos sair daqui edificados. Perceba que o ministério de Jesus já tinha começado nesse momento. Jesus ainda não tinha escolhido os discípulos, ou não tinha os chamado. E esse foi o início. Nós ministramos uma palavra outro dia sobre os talmidins, os discípulos de Jesus, aqueles que eram improváveis para as pessoas. Mas é interessante que neste momento Jesus já ensinava, e havia uma grande multidão que comprimia Jesus, e todos queriam ouvir Jesus, mas Jesus ainda não tinha os seus discípulos. Então de um lado nós vemos Jesus já com uma multidão, e vemos discípulos, 3 dos 12 trabalhando em algo que não tinha nada a ver com aquilo para o qual eles iam ser chamados pelo Senhor. Os talmidins estavam passando ali por um momento muito difícil. Talvez um momento difícil, e talvez você se encontre em um momento difícil. Aquela era a profissão deles, eles eram pescadores. Como nós falamos naquele dia, no fundo,
não tinham conseguido ser qualificados para serem mestres, e eles tinham se tornado pescadores. E eles estavam ali naquele dia pescando. E a Bíblia nos diz que eles passaram por uma noite difícil, onde eles não pescaram nada. Nós vemos nessa história 3 personagens aqui, muito distintos, que se destacam: Jesus, grande mestre, uma multidão querendo ouvir Jesus, e Pedro, alguém que seria chamado para algo maravilhoso e grandioso, mas que não tinha noção daquilo, e que naquele momento estava preso na sua dificuldade. Pedro, assim como aqueles pescadores que estavam com ele, passaram por um momento de escassez, de dificuldade. E nós também enfrentamos momentos como esse de não pescar nada. Quantos aqui já viveram momentos onde não pescaram nada? Amém. Vocês entendem, né? Não estamos lá. Tem alguém aqui que é pescador de verdade? Não, né? Eu já contei minhas experiências de pesca, não vou falar de novo, mas são traumáticas para mim, não pesco nada. Mas nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, onde as coisas não dão certo, momento onde as coisas emperram, onde as coisas não vão para frente, onde você tenta de um jeito, tenta do outro, as coisas não avançam, e você não consegue fazer com que você obtenha êxito naquilo que você está fazendo, e você tenta arrumar solução de um jeito, tenta fazer, tenta dar o seu pulo para cá, faz de lá e nada acontece. Momento difícil. E o texto diz que eles pescaram à noite. Especialistas em pesca dizem que o melhor momento para se pescar é à noite. À noite você pesca muito mais peixes. E é interessante que o trabalho noturno é o trabalho mais difícil. Se você já trabalhou à noite, você sabe disso. É o momento mais cansativo. Para aqueles pescadores é onde daria mais, eles teriam mais êxito. Mas o trabalho noturno, para quem se dispõe a trabalhar à noite, se a pessoa se coloca para trabalhar à noite por muito tempo, por alguns anos, certamente ela vai ter problema de saúde. Porque o trabalho noturno, ele exige mais do nosso corpo. O trabalho noturno faz com que a gente tenha menos tempo de recuperação, de descanso. Quando você já trabalhou à noite? Não é complicado? Você se recupera muito, é muito mais difícil a recuperação. Você não dorme direito. Aí é difícil. O trabalho noturno é um trabalho difícil. Para eles era aquilo que traria êxito para eles. Mas além naquele momento de estarem trabalhando num momento difícil, onde eles achavam que valeria a pena, eles veem um cenário onde pescaram a noite inteira, trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. E talvez você esteja vivendo um momento da sua vida, ou você já viveu momentos assim, onde você faz um monte de coisa e as coisas não acontecem, não fluem. E aí você se vê muitas vezes desanimado, triste, cabisbaixo, pensando em desistir, pensando em abandonar tudo. E nós vemos aqui nesse texto algumas lições importantes. Eu quero tirar algumas lições de maneira prática para nós nesta noite, para que nós possamos sair daqui entendendo o processo de Deus na nossa vida, a qual deve ser a nossa atitude, como que Deus olha para as nossas dificuldades. Porque entenda, da mesma maneira que Jesus estava naquele lugar, Ele está aqui hoje e Ele está com você em toda e qualquer situação que você enfrente. Jesus vê quando você não pesca, Jesus está vendo quando as coisas não têm dado certo na sua vida. Mas quando Jesus chega, nada fica da mesma maneira. Então eu quero falar sobre algumas coisas que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e saltou aos meus olhos nesse texto. Primeira coisa, primeira lição que eu quero compartilhar com você: Jesus, Ele sempre está preocupado que todas as pessoas possam ouvi-lo. No primeiro versículo que nós lemos, diz que Jesus estava sendo comprimido por uma grande multidão e Ele queria que as pessoas o ouvissem. Sabe, é muito importante você saber disso. Jesus quer que você ouça a voz dEle. Em meio às muitas vozes que tem falado ao seu ouvido, voz do desânimo, que é para você parar, que nada vai dar certo, que não está dando certo vir para a igreja, que a célula não está com nada, que o seu marido não está com nada, sua esposa, seus filhos, o seu trabalho. Em meio a muitas vozes, a voz que você tem que ouvir hoje é
a voz de Jesus. E Jesus se preocupa com isso. Jesus quer que você ouça a voz dele. Será que você tem ouvido a voz de Jesus? Ele se preocupou com isso. Ele falou: preciso ir para outro lugar. As pessoas não estão me ouvindo aqui. Estou sendo apertado, não consigo. Quem está lá no fundo não está me ouvindo. Eu preciso. Jesus vai sempre se preocupar se nós estamos ouvindo a voz dele. Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem ouvido a voz de Jesus? Saiba, Jesus quer que você ouça a voz dele, porque a voz dele é maravilhosa. A voz dele vai te dar direção. A voz dele vai te trazer ânimo. A voz dele pode te curar. Segunda coisa, segunda lição que nós podemos aprender aqui: a atitude dos pecadores, ou dos pescadores, que eram pecadores também, mas dos pescadores, após dar tudo errado naquela noite. Sabe, de certo modo parece que eles estão abandonando tudo. Mas quando aqueles pescadores, o texto diz no versículo 2, que aqueles pescadores estavam lavando as suas redes. E uma pergunta para mim e para você hoje: qual tem sido a sua atitude quando as coisas não dão certo? Entenda, pode parecer para você que eles estão abandonando o trabalho dele, mas na verdade um pescador, quando termina o dia dele, o que ele tem que fazer? Assim como um trabalhador, talvez que trabalhe, por exemplo, com algumas ferramentas que se sujam, ele precisa lavar as ferramentas. Um bom trabalhador, um bom pedreiro. Então a primeira coisa que você precisa fazer quando você for contratar um pedreiro: olha as ferramentas dele. Se tiver tudo sujo de cimento, pode saber que ele vai fazer uma sujeira na sua casa. É verdade, irmão. Porque um bom trabalhador, ele vai guardar, vai limpar, vai cuidar das suas ferramentas. E aí, olha só a atitude. E aí eu estava lendo, estudando, procurando sobre quem pregou sobre isso, o que pregou, e algumas pessoas dizendo que na verdade eles estavam lavando as redes porque eles estavam desistindo da pesca. Não tem nada a ver com isso. Eles estavam lavando as suas redes porque após o dia de trabalho, para usar a rede de novo, as redes precisavam estar limpas. Não tem como você voltar a pescar com as redes sujas. Isso é importante. Isso é revelador para nós. Porque a atitude nossa, quando as coisas dão errado, vão determinar se nós vamos conseguir vencer amanhã. Porque entenda, só vai ser o fim na sua vida quando você partir daqui. Enquanto você estiver vivo, Deus sempre vai poder te dar uma nova oportunidade. Sabe por que muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades? Porque a rede está suja. Ninguém consegue pescar com uma rede suja. E muitas pessoas têm desistido, têm pensado em parar, têm desistido da sua rede, têm desistido de lavar a rede. E eu quero dizer para você: mantenha a sua rede limpa. Fala para a pessoa do seu lado: mantenha a sua rede limpa. Isso é importante. Isso pode determinar a vitória na sua vida. Isso pode determinar aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Entenda, muitos momentos, vão existir momentos onde você terá que deixar de fazer algo para que Deus te leve a viver algo novo. Mas vão existir momentos na sua vida onde você não vai poder desistir daquilo que você está fazendo. As pessoas desistem muito fácil. Não deu certo, não me agradou. Ah, não foi do meu jeito, então eu não vou mais, eu vou procurar outro lugar. Ah, não foi do meu jeito, eu vou. Sabe? Para com isso. Se prepara para um momento de vitória, porque ele virá. Amém? Glória a Deus. Lavar as redes nos fala de nós termos esperança, de que nós teremos uma nova oportunidade. Lavar as redes nos fala de não se abalar com o dia mau. Sabe, eles podiam ter falado, sabe uma coisa? Eu não sei quantas vezes eles tinham pescado, ou tentado pescar e não conseguiram nada. A Bíblia não diz. Mas eu falo que eles podiam ter falado, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber disso. Isso era a profissão do meu pai. Não está dando certo, eu vou abandonar. Mas essa não foi a atitude daqueles homens. Lavar as redes nos fala de terminar aquilo que nós começamos. Não pare no meio do caminho. Não pare. Vá até o fim. Ou se for para parar, só pare com uma direção de Deus. Se Deus falar para você parar, você para. Enquanto Deus não falar para você parar, não
Sabe, lavar as redes nos fala de estarmos sempre prontos. Eles estavam prontos, eles estavam lavando as redes, iam descansar e iam voltar de novo para o mar, porque essa era a profissão deles. Então, segunda lição: lave as suas redes, deixe as suas redes prontas. Terceiro, que chama a minha atenção no texto, a disposição de Pedro, mesmo após o fracasso da noite. Sabe, isso chamou muito a minha atenção, porque muitas vezes nós só nos preocupamos conosco. E aí nós vemos no texto que após ter dado errado, Jesus estava em outro contexto. Jesus estava ali querendo ensinar a multidão, liberar uma palavra de Deus, e Pedro estava frustrado por o dia dele ter sido mal, por aquela noite ter sido uma noite de fracasso. Mas a atitude de Pedro, a disposição dele, mesmo após o fracasso, porque Pedro poderia ter falado o que para Jesus? Sabe uma coisa, Jesus? Se você quiser usar o meu barco, você pode até usar, mas eu estou cansado. Eu já fiz tanta coisa, não deu nada certo. Sabe, eu não quero saber disso não. Vai ensinar, pode ensinar ele. Se quiser, pode até usar o meu barco. Ou se não, pior ainda, podia falar, ó, meu barco você não vai usar. Mas além de emprestar o barco para Jesus, a Bíblia diz que Pedro foi com Jesus e ficou lá, levou o barco, empurrou, deu umas remadas talvez, e ficou com Jesus lá. A disposição, Pedro poderia ter recusado emprestar, Pedro poderia ter dito para Jesus que estava cansado, que tinha trabalhado a noite inteira, Pedro poderia fazer muitas coisas, mas Pedro se colocou à disposição de Jesus. E o mais interessante é que Jesus não prometeu nada para Pedro. Jesus não falou assim para Pedro: olha, empresta seu barco, depois você vai pescar lá e você vai pescar um monte de peixe. Porque muitas vezes, para fazer algo, nós queremos que alguém prometa algo para nós. Só que o que Jesus fez com Pedro, o que Pedro fez para Jesus, não foi determinado por conta de Jesus ter feito uma promessa para ele. Pedro tinha disposição. Talvez tenha sido isso que tenha chamado a atenção de Jesus, quando de fazer de Pedro um de seus discípulos. Sabe, Pedro poderia ter abandonado seu barco naquele momento, mas Pedro ficou com Jesus até o fim. Isso determinou vitória. Nós vamos ver isso mais para frente na vida de Pedro. Então aprenda com a disposição de Pedro. Não importa que tudo deu errado, esteja disposto a ajudar alguém. Jesus precisava da ajuda de Pedro naquele momento. Jesus precisava do barco. E sabe, muitas vezes nós somos egoístas. As coisas estão dando errado. Você fala: como que eu vou ajudar a pessoa se na minha vida está dando tudo errado? Será que esse cara não viu? Talvez ele não viu que minha rede está vazia, nós não pescamos nada. Será que ele não está vendo que eu estou cansado? Sabe, é na sua disposição. É quando você sai de uma zona de conforto, é que Deus vai tocar na sua vida e vai te abençoar. Sabe, não se preocupe com a sua vida, esteja sempre disposto a ajudar. Pedro não sabia, mas aquilo foi determinante para pessoas ouvirem a voz de Deus, e também para que o milagre do Senhor acontecesse na vida dele. Amém, igreja? Amém. Vá até o fim, tenha disposição. Outra coisa interessante, outra lição importante: antes de fazer algo, antes de tomar alguma direção, você precisa ouvir a palavra de Deus. Antes de Jesus mandar Pedro voltar para o mar, Pedro ouviu a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós fracassamos? Porque nós queremos fazer as coisas fora da palavra de Deus. Eu fiquei imaginando sobre o que Jesus pregou naquele dia. Nós sabemos que as primeiras mensagens de Jesus, e o centro da mensagem de Jesus, era uma mensagem de arrependimento e amor. Jesus pregava o que para o povo? Arrependa-se, porque vos é chegado o reino de Deus, um reino de paz, de justiça, de alegria, um reino de amor. Jesus veio para manifestar o amor de Deus. Jesus era o amor em pessoa. E eu fico imaginando Jesus naquele barco, falando sobre o amor de Deus. E Pedro sentado ali do lado de Jesus, ouvindo Jesus, falando que Jesus amava, que Deus amava ele. E talvez ele tenha pensado: mas se Deus me ama tanto, por que não deu nada certo na minha pesca? Se Deus me ama, por que as coisas não estão dando certo? Se Deus me ama, por que a gente está passando por dificuldade? Mas aquilo, as palavras de Jesus,
Deus, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus deve ser a nossa direção. Como eu disse, Jesus não mandou Pedro pescar antes de liberar uma palavra na vida dele. Sempre que você for tomar alguma atitude, seja em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja emocional, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus. Sabe qual é o problema nosso? Nós tomamos a atitude e depois queremos ouvir a palavra de Deus. Mas você já foi, você já fez. Ouça primeiro. Deus sempre vai querer que a gente ouça primeiro. Jesus poderia ter falado para Pedro: Pedro, eu vou precisar do seu barco, mas primeiro vai lá que você vai pegar um monte de peixe, depois eu vou usar o seu barco. Poderia, mas primeiro nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus para tomar as direções da sua vida, para tomar decisões. Jesus liberou uma palavra e depois tudo aconteceu na vida de Pedro, mas primeiro ele teve que ouvir a palavra. Outra lição importante: Jesus sempre vai querer te levar para um lugar mais fundo. Versículo 4 diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Jesus poderia ter feito com que a pesca fosse ali no raso? Poderia. Mas Jesus queria levar Pedro a ter mais intimidade com ele, confiar mais no Senhor. Quando nós falamos de ir mais fundo, nós estamos falando de ir em uma zona onde nós não estamos sob o controle. Deus quer estar sob o controle da minha e da sua vida, mas para isso Ele quer te levar mais fundo. Mais fundo nos fala de ter intimidade. Mais fundo nos fala de nós sairmos de uma zona talvez de segurança. Sabe, muitas vezes você quer ficar seguro, mas ter um relacionamento verdadeiro com Deus tem a ver de não estar seguro, mas sim estar confiante no Senhor. Deus quer te levar a lugares mais fundos, de intimidade com Ele, de confiança, de fé. Fala isso para a pessoa do seu lado: Deus quer te levar a um lugar mais fundo. Aleluia! Outra lição importante: nós devemos agir sempre baseados na palavra de Deus. Você pensa nisso quando você vai tomar alguma atitude? Quando você vai comprar algo, quando você vai dar algo para alguém, quando você vai falar algo, você pensa se isso tem a ver, se está de acordo com a palavra de Deus? Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus falou para ele: vai mais fundo e lança a sua rede? A palavra de Pedro para Jesus foi: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo, por conta da tua palavra, nós vamos lançar a rede. Ele agiu o quê? Baseado numa circunstância? Não! Ele agiu baseado na palavra de Deus. Sabe, eu fiquei pensando qual o tema que eu daria para esta palavra, e o tema que o Senhor colocou no meu coração é esse: haja sobre a palavra de Deus e não sobre a circunstância. Sabe, muitas vezes nós temos agido baseado na circunstância. Deus quer que você viva uma vida ativa e não reativa. Só que muitas vezes nós vivemos reagindo. Deus quer que você comece a agir agindo. Qual é a primeira ação? Haja baseado na palavra de Deus. Só tome uma atitude se Deus mandar. Faça de acordo com a vontade de Deus. Pedro falou: Senhor, está dando tudo errado, eu não tenho nem fé. Sabe, Pedro foi na fé dele. Nesse momento Pedro não teve fé para alcançar. Ele falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas por conta da tua palavra eu fui. Sabe, talvez você nem acredite que a sua família vai ser salva, talvez você nem acredite nas pessoas que você tem orado, mas você pode orar: Senhor, por conta da tua palavra eu creio que vai acontecer. Sabe, por conta da tua palavra eu sei que o Senhor vai fazer. Haja sempre baseado na palavra do Senhor. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões baseadas em convicções e emoções nossas, e isso traz derrota. Mas quando você age baseado na palavra do Senhor, você com certeza não tem como dar errado. Alguém aqui já fez algo baseado na palavra de Deus, deu errado na sua vida? É impossível dar errado. Só dá errado quando a gente faz do nosso jeito. E às vezes ainda fazendo do nosso jeito, nós queremos culpar Deus.
Irmãos, haja baseado na palavra de Deus, porque quando nós agimos baseado na palavra de Deus, o sobrenatural acontece. Quando você agir baseado na palavra de Deus, os milagres vão acontecer. Sabe, quando você agir baseado na palavra de Deus, a pescaria será maravilhosa. Você vai conseguir muitos frutos. Quando você age baseado na palavra de Deus, as pessoas ao seu redor também serão beneficiadas. Foi isso que aconteceu. Quando Pedro foi com o seu barco, quando o barco ficou lá na beira, a Bíblia diz que quando ele foi na palavra de Deus, foi para o fundo e começou a pescar, ele teve que chamar o outro barco, e os dois barcos ficaram cheios. Quem agiu na palavra, baseado na palavra de Deus, foi Pedro, mas os outros ao redor dele foram beneficiados. Quando você agir baseado na palavra de Deus, todas as pessoas ao seu redor serão beneficiadas. Aleluia. Sua família será beneficiada, seus filhos serão, seus amigos, as pessoas no seu trabalho. Quando você agir baseado na palavra de Deus, a bênção de Deus vai se estender por todas as pessoas ao seu redor. Uma outra lição importante: reconheça aquilo que Jesus já fez por você. Quando Pedro desceu daquele barco, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar diante do Senhor, reconhecer que ele era um pecador e agradecer. Ele se sentia indigno, ele se sentia como alguém que não tinha nem dignidade de estar perto. Ele falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador, o Senhor é bom demais. Mas o Senhor, o amor do Senhor atraiu Pedro para perto dele. Mas entenda, tudo que o Senhor for fazer na sua vida tem um propósito. E uma outra lição que nós podemos aprender é que o propósito nunca será aquilo ou algo natural que pode acontecer. Deus pode te abençoar grandemente no seu trabalho, na sua vida material. Deus quer, esse é o sonho de Deus, esse é o projeto de Deus, que eu e você sejamos prósperos, que não haja necessidade. Mas esse não é o propósito principal. A pesca maravilhosa foi só a maneira, foi só o meio pelo qual Jesus queria alcançar o coração de Pedro. Quando Jesus alcançou o coração de Pedro, Pedro achou que a necessidade dele era os peixes. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele viu que não tinha nada a ver com os peixes. Você vai ver isso no último versículo. Sabe o que a Bíblia diz? No versículo 11, eles pegaram os barcos, levaram para a beira da praia, deixaram tudo lá. Pedro deixou tudo, os peixes, tudo, e foi seguir Jesus. Porque os peixes naquele momento não faziam mais a menor importância para Pedro. Aquilo que na manhã, quando ele chegou frustrado, era a razão da vida dele, talvez, pescar, ter um monte de peixe, conseguir pagar suas dívidas, sustentar a sua família. Quando ele encontra com Jesus, aquilo que Jesus fez na vida natural, no material dele, ficou em segundo plano. Porque o propósito de Deus é muito maior. Jesus disse para ele: Pedro, você a partir de hoje será um pescador de homens. Qual foi a atitude de Pedro? Pedro falou: não, Jesus, espera aí, vou vender os peixes, vou pegar o dinheiro, tem um monte de coisa para fazer, Jesus, agora eu não tenho tempo. Não, Pedro deixou tudo. Talvez ele tenha falado para alguém: ó, minha parte está aí, tá? Depois eu volto. Mas naquele momento Pedro foi com Jesus, porque o propósito do Senhor é ter você com Ele. Nunca recuse, essa é a última lição, nunca recuse o chamado de Jesus. Jesus está falando para você: vamos fazer isso, faça, abra a mão. Ah não, mas é porque eu tenho o meu trabalho. Entenda o que eu estou dizendo. Não é para você largar o seu trabalho, não. Dá para você conciliar, nós aqui conciliamos isso. Mas coloque aquilo que importa em primeiro lugar, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Pedro fez isso, e a Bíblia diz que o Senhor abençoou ele grandemente. Sabe por quê? Porque o Senhor se importa com você. Deus se preocupa com as suas necessidades. Jesus mostrou para Pedro que ele podia suprir todas as necessidades naturais. Todas as necessidades que Pedro tinha, Jesus podia suprir de maneira milagrosa. Mas Jesus mostrou para Pedro que tinha algo mais importante. E o mais importante era que Pedro pudesse caminhar com o Senhor. Sabe, talvez até aqui a sua pesca não tenha sido muito boa. Talvez você tenha tentado pescar e não está conseguindo. Talvez você esteja fazendo da sua maneira. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Eu quero liberar
confiar. É tempo de você confiar no Senhor, viver baseado na palavra de Deus, porque o Senhor vai te dar vitória. Mas quando nós tentamos fazer da nossa maneira, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nunca dá certo. Como diz o pastor Marcos Noé, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sabe, nós precisamos entender isso. Se nós não vivermos uma vida baseada na palavra de Deus, se nós não confiarmos que o Senhor é aquele que vai dar, Ele vai dar a pesca, esteja atento a isso. Porque quando nós entregamos para o Senhor, quando nós confiamos nele, Ele age por nós. Talvez se Pedro tivesse não dado atenção para Jesus, ele ia tentar de novo na outra noite, na outra, e tinha viver uma vida de frustrações. E talvez seja essa situação sua, você vive momentos de frustrações, porque não quer fazer ou não quer ouvir a voz de Deus. Mas hoje Deus tem uma palavra para você. Não é para você largar a rede, não é para você fazer as coisas da sua maneira. Ouça a voz de Deus antes de tomar qualquer atitude. É tempo de você deixar as suas redes lavadas. É tempo de você ir mais fundo no seu relacionamento com Deus. É tempo de você ouvir a voz de Deus. É tempo de você agir baseado naquilo que Deus tem te falado. Sabe, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós chegamos no dia, hoje é dia 1º de dezembro. Quantas palavras você já ouviu aqui? Ou Deus já falou com você na sua casa? Ou sei lá onde? Em outra igreja, não sei. Quantas vezes Deus já falou, faz dessa maneira, você sai daqui e fala, não, agora eu vou fazer, Deus falou, aí chega amanhã, você faz do seu jeito, aí chega no outro domingo, sabe quantos domingos já passaram? Sabe, pelo menos 44, desde o dia 1º de janeiro, de 2019, você que ouviu muitas palavras, mas sabe, isso não faz diferença na nossa vida, o que faz diferença é quando nós colocamos em prática. Quando nós entendemos, sabe, é tempo de Deus. Você talvez esteja aqui hoje falando, nossa, passou mais um ano e não aconteceu nada. Essa foi a atitude dos discípulos, dos pescadores. Passou mais uma noite e não aconteceu nada. Mas aquele era o dia que o Senhor tinha marcado para mudar a história daqueles homens. Aquele era o dia que o Senhor tinha marcado para fazer deles homens diferentes. Sabe, não foi só Pedro, Tiago e João que foram marcados. Todos aqueles homens ficaram marcados por aquilo que aconteceu. E o Senhor quer marcar a minha e a sua vida também. Sabe, é tempo de nós irmos além. É tempo de nós irmos mais fundo. É tempo de nós não desistirmos. Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. É tempo de você agir baseado na palavra de Deus. É tempo de você estar atento. Quem disse que não vai dar certo? Quem disse que isso não é para você? Quem disse que é para você desistir? Sabe, você só precisa saber de uma coisa: Jesus precisa estar no barco. Se Jesus estiver no seu barco, vai dar tudo certo. Sabe por que não tinha dado certo ainda para Pedro e para aqueles homens? Porque Jesus não estava no barco. Mas quando Jesus entra no barco, tudo vai bem. Nós vamos louvar novamente com este cântico. Depois eu quero orar pela sua vida. Deus quer fazer algo novo no seu coração nesta noite. Abra o seu coração para Ele.
Oh, aleluia. Há muito a ser feito. Não abandone a sua rede. Você vai usar muito ela ainda. A nossa pesca será uma pesca maravilhosa.